Hey, você não deve julgar ninguém. Quem é você para julgar? Você provavelmente já ouviu essa frase, não é mesmo? Talvez você já foi enganado por ela. Agora, será que ela é verdadeira? Bom, essa frase ela é parcialmente verdade e eu quero te dizer como que provavelmente você foi enganado por ela. Vamos lá. Essa frase você pode dividir ela em duas premissas principais. Na verdade, duas premissas ao todo. A primeira sendo no imperativo, uma ordem dizendo não julgue ninguém. E a segunda, um questionamento interno dizendo quem é você para julgar? Te levando aí a uma conclusão, então, no pensamento, para você ficar pensando, poxa, quem sou eu? O que será que eu fiz? Bom, eu não estou na posição de julgar, e te leva a esse tipo de questionamento. Gente, essa frase, por que ela está parcialmente correta? Analisando ali a primeira parte dessa frase, nós vemos claramente uma irracionalidade, é ilógico essa afirmação. Presta atenção, eu vou te explicar. Quando você diz, não julgue ninguém, isso é um julgamento. E se a frase em si mesma diz que você não deve julgar ninguém, ou seja, evite todo tipo de julgamento, como que ela em si pode ser um julgamento? Gente, isso não existe. Se você vira para a pessoa que falou isso para você e pergunta para ela, e esse seu julgamento de que eu não devo julgar ninguém, esse aí é uma exceção à regra, a pessoa vai entrar em parafuso, porque ela não para pensar que a frase não julgue ninguém é um julgamento em si mesma. Essa frase não faz sentido. Eu vou te provar de outra forma agora que essa frase não faz sentido. Se ficou complicado para você, calma. Vamos lá, você se depara com alguém na rua e você faz um elogio. Poxa, cara, você é uma pessoa muito bonita, eu vejo aqui você se veste muito bem. Ou a pessoa diz pra você, poxa, você é um cara muito honesto. Se essa pessoa que foi elogiada vira e fala assim, quem é você para julgar? Você vai falar, esse cara é maluco? Como assim? Mas é a mais pura verdade, gente. O elogio continua sendo um julgamento. Só que é um julgamento de algo bom. Então o problema das pessoas não é com o julgamento em si. O problema das pessoas hoje é com o julgamento contrário àquilo que você acredita sobre si mesmo. Quando você é confrontado, quando você... a pessoa chega pra você e mostra uma faceta sua que você não gosta, ou que você não conhecia de si mesmo, ou revela uma fraqueza sua, uma deficiência sua no seu caráter, isso te incomoda. Então não diga que o problema é o julgamento, porque o julgamento nunca foi problema. E a segunda parte dessa frase, essa sim é verdadeira. E por isso eu disse que essa frase inteira é parcialmente verdade, porque ela pegou uma verdade, misturou a uma mentira e formou um engano pra você. Então a segunda parte é verdade. Quem é você pra julgar? E essa parte tá certa, gente. Quando você para pensar, o que essa pergunta quer levar você a refletir? Que você não é digno de julgar ninguém porque você também é ruim. E essa frase tá certa. Nós todos pecamos, nós todos somos ruins lá no fundo. Não interessa quem é mais ruim, quem é menos ruim. Se uma pessoa ruim julga o outro que é ruim, tá errado da mesma forma. Mas eu sou menos ruim que ela. Quem disse que você é menos ou mais? Quem que julgou? Você mesmo julgou. Quem é você? Aí sim tá errado. O problema aqui é quem nós somos para julgar e não o julgamento em si. E aqui eu quero fazer um adendo, cara, que é muito legal. Um texto que geralmente as pessoas usam para falar sobre não julgar. Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5. Olha que interessante. Não julgueis para que não sejais julgados. A pessoa lê esse trechinho pequenininho, essas duas frasezinhas e fala assim... Então pronto. Então a Bíblia tá falando que não é pra julgar. E sai dali, nunca mais leu nada da Bíblia, não leu o contexto que aquela frase foi dita. Meu querido, dessa forma você pode pegar uma frase de um discurso de Hitler, por exemplo, aquele ser humano desprezível que fez o que fez. Você pode pegar uma frase dele fora de contexto. Você pega essa frase sem o nome dele, sem saber nada do que ele fez, você pode falar que, poxa, ele é uma pessoa boa, olha como ele fez as coisas direito, olha como ele falava bem. Mal sabe você o engano que ele colocava nos seus discursos e como ele induzia a população. Você percebe que o problema é tirar as coisas do seu contexto? Então vamos colocar a frase dentro do contexto dela. Diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe, nesse texto que é tão usado, né, para sustentar esse argumento de que você não deve julgar ninguém, nós vemos Jesus claramente explicando o porquê ele disse não julgar. Jesus, ele continua a frase dizendo, pois... E essa frase é um explicativo. Então ele disse a primeira frase, vocês não devem julgar para que vocês não sejam julgados. E aí ele vai explicar por quê? Porque com o critério que vocês julgam, e aqui é onde a gente entra naquele detalhe de que nós todos erramos. E o nosso julgamento vai ser hipócrita. Por quê? Porque quando a gente julga alguém que já errou,
alguém que está errando, a gente já errou também, a gente continua errando, e aí a coisa é hipócrita mesmo. Então Jesus diz para não julgar, por quê? Porque nessa hipocrisia, nós seremos julgados da mesma forma. E aí ele continua dizendo, por que você quer ver a trave no olho você não quer ver o argueiro no olho do teu irmão, ou o cisco no olho do teu irmão, sem enxergar a trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu, para depois você olhar pro cisco no olho do seu irmão. E por que essa continuação é interessante? Por quê? Porque se o problema fosse realmente julgar, Jesus não daria essa frase de continuação no final. Jesus, ele dá um incentivo para que nós possamos julgar de forma correta. Se o problema fosse o julgamento, ele não ia dar um incentivo. Ele falou assim, ó, tira a trave do seu olho para que então você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Se o problema fosse o julgamento, ele nunca daria esse tipo de incentivo. Mas vamos deixar a Bíblia explicar ela mesma? Vamos lá, vamos pegar outro texto. Existem mais textos que falam a respeito do julgamento. Vamos pegar aqui um, por exemplo, João 7:24. João diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Mais uma vez Jesus falando, não julguem. E aí ele explica, pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Percebe como o problema é sempre o padrão do que nós estamos julgando? Qual é o padrão que define o que é certo e o que é errado? Porque o problema é a gente, nós somos o problema, porque nós não temos o padrão de justiça de Deus. Nós temos que julgar segundo a reta justiça. Poxa, então ficou claro, então a gente não deve julgar de jeito nenhum. Por quê? Porque se só Deus é justo e a gente não é, então pronto, então acabou, nós não devemos julgar ninguém. Essa não é a verdade bíblica, presta atenção, a verdade bíblica é que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Como faremos isso se todo mundo já pecou? Nós pecamos, mas por meio do sangue de Jesus nós somos lavados, lembra? Nós somos purificados, justificados pelo sangue dele. Hoje nós somos justos em Jesus. E na posição de justos, nós precisamos olhar para as Escrituras. O que as Escrituras dizem? O que Deus diz, já que as Escrituras são as palavras de Deus. O que Deus define como certo e o errado? As Escrituras devem ser o nosso padrão de julgamento. Todo o nosso julgamento, seja moral, seja no nosso dia a dia, qualquer que seja o julgamento que nós precisamos fazer, nós devemos olhar para as Escrituras e nos lembrar, poxa, a Bíblia nos diz isso, então isso está errado. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que isso está errado. E não porque eu acho, porque eu pensei, porque eu acredito. Não, esse julgamento eu acho, eu pensei, eu acredito, esse sim é o julgamento errado. O julgamento certo é, a Bíblia condena esse tipo de atitude. Não, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o próximo, mas que isso é pecado e que isso nós não devemos fazer. A Bíblia nos diz que isso é errado. Percebe? O nosso padrão de julgamento deve sempre ser Deus. Deus é a reta justiça, e a sua palavra é a definição prática para nós vivemos o nosso cotidiano sabendo qual é a justiça de Deus. E eu quero falar também aqui um adendo, mais um texto bíblico de 2 Pedro, quando Pedro está escrevendo sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 15 ao 18, ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente ao nosso amado irmão Paulo. Então Pedro está falando de Paulo aqui. Ele diz, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas. Agora presta atenção no que Pedro diz. Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, destacais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que interessante, o próprio Pedro, dentro das Escrituras, está fazendo julgamento. Ele chama as pessoas que deturpam as palavras de Paulo de ignorantes, instáveis, insubordinados. Você percebe como o problema não é o julgamento? Pedro está julgando de acordo com as Escrituras. Ele fala, olha, Paulo escreveu, as pessoas estão deturpando o quê? O que Paulo escreveu. E o que Paulo escreveu fazia parte daquilo que é canônico, daquilo que é bíblico. Ou seja, era parte das palavras de Deus. Então Pedro, na verdade, estava nos dizendo, olha, as palavras de Deus são essas, e isso é justo. Quando alguém deturpa isso aqui é injusto. Essa pessoa, assim, é insubordinada, essa pessoa, assim, é hipócrita, é ignorante, é instável e está levando as pessoas ao engano. Esse é o julgamento certo, baseado no quê? Na palavra de Deus. E Pedro, lá no começo, já tinha que avisar as pessoas de que as Escrituras estavam sendo usadas de forma deturpada. Então, cuidado. Quando você vê na internet alguém usando as Escrituras para dizer, vocês não devem julgar ninguém, está escrito lá em Mateus 7:1. Pede para essa pessoa ler o texto inteiro e buscar interpretar o texto fora da sua própria cabecinha e deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia. Porque o problema não é o julgamento, mas sim o julgamento hipócrita, o julgamento segundo as nossas próprias vontades, padrões, pensamentos, aquilo que a gente acha certo e errado. É claro que existe a importância de amar, e a maioria das pessoas que diz para não julgar já é completa dizendo, vocês têm que amar, Jesus amou. De fato, Jesus amou, mas Jesus também fez julgamentos.
E o julgamento final vai vir dele. E o Deus que representa aquilo que é o amor, afinal, o amor faz parte da sua própria essência, de quem ele é. O Deus que é a manifestação do amor mais puro e mais perfeito, também é responsável pelo maior julgamento que a humanidade verá no fim dos tempos. Que Deus te abençoe. Se você gostou, comenta nesse vídeo, curte, compartilha. Por favor, vamos espalhar essa mensagem. Fui!